e Avenida Brasil. Daí segue confrontando com a dita avenida por cerca de arame com rumo de 42 graus sudeste e 134 metros. Daí vira à esquerda, segue confrontando com a rua Jerônimo Custódio dos Santos por cerca do arame, com rumo 47 graus nordeste, 104,5 metros. Daí segue confrontando com a rua Rubens Elias e outros por cerca de arame. Mais detalhes acerca deste projeto, eu convido a todos os vereadores que solicitem uma cópia na secretaria. Só relembrando que estas casas serão, através do município, permitido o uso do imóvel, pagando para cada casa o valor de R$1.000 mensais ao valor destinado ao pagamento da permissão de uso, o que totaliza R$20.000 por mês. Passo a palavra ao presidente da Câmara. Agradecemos aqui também a presença do nosso representante da Vigilância e Saúde, Tiago Brasileiro Goes. Solicita ao primeiro secretário, o professor Romy Carlos Costa Nunes, que proceda à leitura dos pareceres sobre os seguintes projetos. Projeto de Lei número 1/2014, que considera de utilidade pública a Associação de Mulheres da Agricultura Familiar, AMAF, de autoria de todos os vereadores. Projeto de Lei número 2/2014, que considera de utilidade pública a Central de Ação Social Avançada CASA, de autoria de todos os vereadores. Projeto de Lei número 3/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e contém outras providências, de autoria do prefeito municipal. Projeto de Lei número 4/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar destinado a reforço de dotações do orçamento do exercício 2014, referente à reabertura dos saldos de empenhos cancelados no exercício de 2012, conforme artigo 7º do Decreto nº 2.757, de 23 de outubro de 2012, de autoria do prefeito municipal. Projeto de Lei número 5/2014, que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Prata, de autoria do prefeito municipal. Projeto de Lei número 6/2014, que concede reajuste aos vencimentos dos servidores públicos municipais e contém outras providências, de autoria do prefeito municipal. Projeto de Lei número 7/2014, que concede reajuste aos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Prata e contém outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei número 8/2014, que autoriza a correção anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Prata, Minas Gerais, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora. Projeto de Resolução número 1/2014, que autoriza a correção anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Prata, Minas Gerais, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2014, que concede título de cidadão honorário a Valteir Silvestre da Rocha, de autoria do vereador Dr. Danilo Mendonça Vieira. E projeto de Decreto Legislativo número 2/2014, que concede título de cidadão honorária a Marta Ferreira de Oliveira, de autoria do vereador professor Romy Carlos Costa Nunes. Parecer sobre o projeto de lei que considera de utilidade pública a Associação de Mulheres da Agricultura Familiar, AMAF. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Foi distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei número 1/2014, que considera de utilidade pública a Associação de Mulheres da Agricultura Familiar, AMAF, de autoria de todos os vereadores, para a emissão do parecer da forma regimental. De acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica, cabe ao Poder Legislativo apresentar o projeto, dispondo o artigo 62, inciso 1º do Regimento Interno, que compete a esta comissão
emitir parecer sobre os aspectos jurídico, constitucional, legal e regimental das proposições. Após a análise do projeto, verificamos que o mesmo está redigido de acordo com a técnica legislativa, tendo ainda amparo legal quanto à legitimidade da apresentação. Assim, estando atendidos os pressupostos de admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria, a comissão, acolhendo o voto do relator designado, vereador Wilson Nunes Rezende, opina pela tramitação do projeto. Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente professor Romy Carlos Costa, relator Wilson Nunes, membro José Eurípides. Projeto de lei que considera de utilidade pública a Central de Ação Social Avançada da Casa. Portanto, eis o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Foi distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei número 2/2014, que considera de utilidade pública a Central de Ação Social Avançada, Casa, de todos os vereadores, para emissão de parecer na forma regimental. De acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica, cabe ao Poder Legislativo apresentar o projeto, dispondo o artigo 62, inciso 1º do Regimento Interno, que compete a esta comissão emitir parecer sobre os aspectos jurídico, constitucional, legal e regimental das proposições. Após a análise do projeto, verificamos que o mesmo está redigido de acordo com a técnica legislativa, tendo ainda amparo legal quanto à legitimidade da apresentação. Assim, estando atendidos os pressupostos da admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria, a comissão, acolhendo o voto do relator designado, vereador Wilson Nunes Rezende, opina pela tramitação do projeto. Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2014, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, professor Romy Carlos, presidente, Wilson Nunes, relator, e José Eurípides Machado, membro. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial e contém outras providências. Eis o parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Foi distribuído às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, o projeto de lei número 3/2014, de autoria do Prefeito Municipal, para emissão de parecer conjunto. De acordo com o artigo 62, inciso 1º e 2º do Regimento Interno, compete a estas comissões a emissão de parecer sobre a matéria proposta. Relatório. A proposta sobre análise, apresentada em 3 artigos, solicita autorização do Poder Legislativo para que o Poder Executivo possa incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014, Lei número 2367/2013, e no Plano Plurianual, Lei número 2365/2013, metas e objetivos especificados em cada lei, visando a participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro, com abertura de crédito no valor indicado no artigo 1º deste processo legislativo, para que possa promover a participação em consórcio público. Na justificativa de folhas 3, o autor expõe os benefícios que o município de Prata poderá auferir ao participar do concurso. Eis o parecer pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A matéria não apresenta vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade. A iniciativa está correta e o município é competente para propor matérias relativas à melhoria na prestação dos serviços de saúde através de consórcios. Pela Comissão de Finanças,
Orçamento e Defesa do Consumidor. Esta comissão verificou que a medida proposta atende às disposições legais. Realmente, o Plano Plurianual e as Leis de Diretrizes Orçamentárias 2013 não contêm previsões para despesas relativas à inclusão do município em consórcios intermunicipais, razão pela qual se torna necessário as alterações propostas. O artigo 1º prevê a abertura de crédito especial para cobertura de despesas indicadas no artigo 1º, inciso 1º. A origem dos recursos e a dotação a ser identificada para efeito contábil. O artigo da Lei nº 4.320/64, que assim dispõe. Artigo 43. A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida de exposição justificativa. Consideram-se recursos para fim deste artigo, desde que não comprometidos: o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Artigo 2º. Os provenientes de excesso de arrecadação. Artigo 3º. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados por lei. E artigo 4º, o produto de operações de créditos autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes do excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. No mérito que verificamos, a participação do município no SISTM poderá resultar em grandes benefícios na área de saúde pública do Prata. Conclusão: o projeto é legal e constitucional, por atender os princípios de admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria, razão pela qual as comissões, acolhendo o voto do relator designado, Wilson Nunes Rezende, opina pela sua tramitação. Acompanhando o voto do relator, somos pela tramitação do processo. Câmara Municipal de Prata, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, professor Romy Carlos, relator Wilson Nunes, membros José Eurípides Machado Silva, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, vereador José Eurípides Machado, relator Marcel Vieira Rodrigues e membro Celim Paim da Costa Guimarães. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Defesa do Consumidor. Sobre o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar destinado a reforço de dotações do orçamento de exercício de 2014, referente à reabertura dos saldos de empenhos cancelados no exercício de 2012, conforme artigo 7º do Decreto 2757, de 23 de outubro de 2012. Foi distribuído às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, o projeto de lei número 4/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar destinado a reforço de dotações do orçamento de exercício de 2014,
referente à reabertura dos saldos de empenhos cancelados do exercício de 2013. De acordo com o artigo 62, inciso 1º e 2º do Regimento Interno, compete a estas comissões a emissão de parecer sobre a matéria proposta. Relatório. A proposta sobre análise, apresentada em 3 artigos, solicita autorização do Poder Legislativo para que o Poder Executivo possa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar destinado ao reforço de dotações do exercício de 2014, referente à reabertura dos empenhos cancelados do exercício de 2012, conforme artigo 7º do Decreto 2757, de 23 de outubro de 2012. Tal recurso será usado nas obras de esgoto sanitário de nossa cidade. Na justificativa de folha 6, o autor expõe a necessidade de tal projeto para dar continuidade às obras. Eis o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A matéria não apresenta vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade. A iniciativa está correta e o município é competente para propor matérias relativas às obras de esgoto municipal e também adequada à aplicação dos recursos públicos de acordo com a legislação vigente. Eis o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Esta comissão verificou que a medida proposta atende às disposições legais e especialmente adequar o orçamento às necessidades do município. O artigo 1º prevê a abertura de créditos adicionais suplementares. O artigo 43 da Lei 43.2064, que assim dispõe. Artigo 43. A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Consideram-se recursos para esses fins de artigo, desde que não comprometidos. Item 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Item 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. Item 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, de créditos autorizados por lei. E item 4. O produto de operações de créditos autorizados em forma juridicamente que possibilite ao Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a ele vinculadas. Entende-se por processo de arrecadação, para fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês e a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Para fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos do exercício. No mérito, verificamos que a obra de esgoto sanitário é muito importante para os cidadãos pratenses, diminuindo a incidência de doenças e colaborando para a preservação do meio ambiente. Conclusão. O projeto é legal e constitucional, por atender aos princípios de admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria, razão pelas quais as comissões, acolhendo o voto do relator designado, Wilson Nunes Rezende, opina pela sua tramitação. Acompanhando o voto do relator, somos pela tramitação do processo. Câmara Municipal de Prata, em 10 de fevereiro de 2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, professor Rony Carlos Costa. Relator, Wilson Nunes. Membro, José Eurípides. Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Presidente, José Eurípides Machado. Relator, Marcel Vieira Rodrigues Acunha. Membro, Ceni Paim da Costa Guimarães. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 5/2014, que institui o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Prata. Autor, Prefeito Municipal. Relatório.
Em observância às disposições regimentais, foi distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei número 5/2014, que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Prata, para análise e emissão de parecer. Entendemos, antes mesmo de analisar a matéria sobre o prisma da legalidade, que compete ao Executivo analisar a iniciativa de criar conselhos para gerir e organizar a nossa sociedade. Dou parecer, a matéria foi analisada com os devidos critérios sob o aspecto da legalidade e constitucionalidade. As relações de trabalho e principalmente geração de emprego e melhoria na renda da população é assunto que interessa a todos nós. E por isso, a composição do Conselho se mostra bastante diversificada, abrangendo governo, entidades e organizações civis. Conclusão: o projeto é legal e constitucional, por atender os princípios de admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria. A Comissão de Legislação e Redação, Justiça e Redação, acolhendo o voto do relator, opina pela tramitação do processo, ficando para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Meio Ambiente a análise do mérito de matéria. Conclusão: assim, estando atendidos os pressupostos de admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria, a comissão, acolhendo o voto do relator designado, vereador Wilson Nunes, opina pela tramitação do projeto. Câmara Municipal de Prata, em 10 de fevereiro de 2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, professor Romy Carlos Costa. Relator, Wilson Nunes. Membro, José Eurípides Machado. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação. Projeto de Lei número 6, que concede reajuste aos vencimentos dos servidores públicos do município de Prata e contém outras providências de autoria do prefeito municipal. Eis o relatório. De acordo com o artigo 62, inciso 1º, 2º e 3º, cabe às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação, a análise do projeto de lei número 6/2014, que concede reajuste aos vencimentos dos servidores públicos do município de Prata e contém outras providências de autoria do prefeito municipal. O prefeito municipal encaminhou, juntamente com o projeto, a estimativa do impacto orçamentário financeiro decorrente do orçamento do aumento salarial, comprovando que o percentual proposto não afetará as metas orçamentárias previstas para o exercício de 2014 e atendem às disposições da Lei Complementar número 101/2000, da legalidade e do mérito. A Lei Complementar número 101/2000 impõe limites com as despesas relativas à folha de pagamento de pessoal, demonstrando ao Legislativo, mediante relatório de impacto financeiro, que as despesas com a presente lei está dentro dos parâmetros legais. A nova ordem constitucional determina que o quadro de pessoal do poder público deve atender os princípios de legalidade, da moralidade, da economicidade e, de acordo com as informações anexadas ao processo, a matéria atende ainda estas determinações. O Executivo, em 2013, não concedeu reajuste aos servidores, o que implica que, mesmo com o reajuste hora proposto, o salário do servidor ainda estará com uma defasagem de pelo menos 9%. No mérito, entendemos que o objetivo do projeto é atender os interesses dos servidores públicos municipais, já que a defasagem salarial gera insatisfações e impõe restrições ao padrão de vida de cada família de servidor.
Conclusão: o projeto é legal e constitucional por atender aos princípios da admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria, razão pela qual as comissões, acolhendo o voto do relator designado, vereador Wilson Nunes Rezende, opina pela sua tramitação. Câmara Municipal de Prata, 10 de fevereiro de 2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente professor Romy Carlos Costa, relator Wilson Nunes, membro José Eurípides Machado. Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, presidente José Eurípides, relator Marcel Vieira, membro Celi Paim. Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação, presidente Ruberley Alves Gonzaga, membro relatora Celi Paim e membro Marcel Vieira Rodrigues. Projeto, parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação, sobre o projeto de lei número 7/2014, que concede reajuste aos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Prata e contém outras providências. Autor, mesa diretora. Relatório. De acordo com o artigo 62, inciso 1º, 2º e 3º, cabe às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação, a análise de projeto de lei número 7/2014, que concede reajuste aos vencimentos dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Prata e contém outras providências de autoria da mesa diretora. Consta, juntamente com o projeto, a estimativa do impacto orçamentário financeiro decorrente do aumento salarial, comprovando que o percentual proposto não afetará as metas orçamentárias previstas para o exercício de 2014 e atendem às disposições da Lei Complementar número 101/2000. Da legalidade e do mérito. A Lei Complementar número 101/2000 impõe limites com despesas relativas à folha de pagamento pessoal, demonstrando ao Legislativo, mediante relatório de impacto financeiro, que as despesas com a presente lei estão dentro dos parâmetros legais. A nova ordem constitucional determina que o quadro de pessoal do poder público deve atender os princípios da legalidade, da moralidade e economicidade, e de acordo com as informações anexadas ao processo, a matéria atende a essas determinações. O Executivo, em 2013, não concedeu reajuste aos servidores, o que implica que, mesmo com o reajuste ora proposto, o salário do servidor ainda estará com defasagem de pelo menos 9%. O aumento salarial dos servidores do Legislativo depende do índice do reajuste concedido aos servidores do Executivo. No mérito, entendemos que o objetivo do projeto é atender aos interesses dos servidores públicos da Câmara Municipal, já que a defasagem salarial gera insatisfações e impõe restrições ao padrão de vida de cada família de servidor. Os vereadores lamentam não poder conceder um reajuste melhor, pois depende do reajuste concedido aos servidores do Executivo. Conclusão: o projeto é legal e constitucional, por atender aos princípios de admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria, razão pela qual as comissões, acolhendo o voto do relator designado, vereador Wilson Nunes, opina pela sua tramitação. Câmara Municipal de Prata, 10 de fevereiro de 2014. Comissões de Legislação, Justiça e Redação, presidente João Batista, relator Wilson Nunes. Comissão está errada. Fazendo uma correção. Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, professor Romy Carlos Costa, relator Wilson Nunes Rezende, membro José Eurípides Machado.
Na Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa, presidente José Eurípides Machado, relator Marcel Vieira. E Celi Paim como membro, pois está equivocado aqui. Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação, presidente Ruberley Alves Gonzaga, relator Danilo Mendonça e membro Marcel Vieira. Tá ok? Ok também?